Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. O assunto de hoje, crimes e leis cibernéticas. Eu converso com a Janaína Nogueira, advogada especialista em direito digital. Aliás, Janaína, uma área que agora, daqui para frente, ou até anteriormente, mas ultimamente, a gente está falando muito disso. É uma área que cresceu muito, né? Essa especialização digital, né? Sim, é bem recente, aliás, essa área. Eu estou estudando há aproximadamente 2 anos. Sim. E uma coisa é o direito digital, né? A parte de proteção de dados é um módulo do direito digital. Então, vem crescendo muito também essa parte de proteção de dados. E o mercado é abrangente? É abrangente. A gente tem um pouco de dificuldade na questão da área técnica, né? Porque quem faz a adequação de empresas em relação à LGPD, por exemplo, não é somente o advogado. Então, tem o advogado, a área técnica que seria o TI e também pessoas capacitadas com gestão de processo. Então, é uma área multidisciplinar. Sim. Então, hoje uma grande empresa, ela tem que ter todas essas funções, né? Sim. Porque numa grande empresa acontece muito, né, desse tipo de situação. Janaína, eu estava lendo aqui no roteiro e até conversando com você também, existe diferença dos nossos dados, né? Existe o dado pessoal e existe também o dado pessoal sensível. Eu gostaria que você falasse essa diferença, o que é o dado pessoal e o que é o dado pessoal sensível. A lei trouxe essa distinção, então, dado pessoal, simplesmente, seria tudo que torna uma pessoa física identificada ou identificável. Então, o seu nome mais o seu sobrenome torna o identificado. Mas também pode ser a placa de um veículo, né? Pode ser o seu CPF, seu RG. Então, não são apenas aqueles documentos, são dados que podem chegar a determinada pessoa. E o dado pessoal sensível é tudo que pode gerar uma discriminação. Então, são dados relacionados à saúde, orientação sexual, cor, né, raça, sim, questões religiosas, políticas, inclusive. O dado biométrico também é um dado sensível. Então, a lei já trouxe essa distinção. E por quê? Porque a gente precisa ter uma maior preocupação em relação a esses dados. Aliás, eu ouvi recentemente que os nossos dados de saúde, eles valem mais no mercado negro do que até mesmo os dados de cartão de crédito. Porque os dados de cartão de crédito, por exemplo, se houve um incidente de vazamento, a gente pode cancelar e a partir daquele momento você tira um novo cartão, né, com outras informações. Mas o dado de saúde não. O dado de saúde, dependendo do tipo de doença, por exemplo, se a pessoa tem um câncer, né, pode ser que se uma empresa saiba que essa pessoa teve um câncer, ela é propensa a ter novamente e aí não a contrate, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, o dado de saúde, ele acaba sendo... tendo que ter um cuidado muito maior em relação aos demais. E esse dado sensível também, ele gera até uma certa polêmica, né? Em que sentido? Por exemplo, uma religião, uma opção política, sim, uma opção sexual, de repente a pessoa entrevistada, ela pode se sentir agredida, entre aspas, ela não conseguiu uma efetivação, não conseguiu uma contratação por alguma situação dessa daqui que envolve isso. Sim. Pode gerar, não é muito da sua área. Não, na verdade, assim, se for observar, até vem da política do, sim, Facebook que saiu recentemente, eles colocam os dados de saúde, nós só compartilharemos se você nos autorizar. Tá. Porque tem lá, se você for fazer o cadastro para o Facebook, qual que é a sua religião, qual que é a sua opinião política, você pode inserir todos esses dados. Então, a partir dessa exposição, pode haver, inclusive, o compartilhamento pelo Facebook. Entendi. Então, assim, é importante que a gente também se preserve. Eu quero, de fato, que as pessoas saibam qual que é o meu time, como, sim, a gente até tinha mencionado, qual que é a minha orientação sexual, qual que é o meu político, qual que, sim, é o meu partido. Então, assim, de fato, tem que ter, acho que parte da gente também, essa questão do que a gente quer colocar na rede, né? A gente acaba expondo demais, sim, as nossas informações e, com isso, as empresas acabam utilizando. Infelizmente, hoje, do jeito que está essa polarização, a gente não pode falar nada, né? É muito complicado porque, de repente, você pode perder uma vaga, a subida de um cargo, né? Realmente está muito difícil essa situação. Vamos voltar a falar da situação cibernética. Doutora, olha só essa pergunta aqui que envolve também, você é mãe, sim, eu sou pai, né? A gente tem que ficar muito atento com essa situação. O jogo da baleia azul em 2018, que fazia as crianças se matarem, depois a Momo, o meu Arthur fala Momô,
que fazia as crianças se mutilarem, esconder dos pais, que inclusive apareciam em vídeos infantis. Depois veio esse homem pateta, nossa, escabroso. E todo ano aparece algum tipo de alguma situação dessa para as crianças. Como que a gente pode se proteger com relação a isso, né? Eu falei criança, mas os adolescentes, principalmente, eles conviveram com esse tipo de situação na internet. Existe uma lei própria, específica, focada nesse tipo de situação? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma preocupação também em relação aos dados das crianças e dos adolescentes. A gente precisa de uma normativa ainda da autoridade nacional em relação a esse tema. Mas no Brasil a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns aplicativos, por conta dessas leis de proteção de dados, eles até colocaram uma obrigação de que menores de 13 anos, por exemplo, não tenham acesso a isso, né? Se tiverem é porque eles estão mentindo em relação aos dados deles. Sim. Mas eu acredito que vale a pena aí um cuidado dos pais. Eu acho que essa pandemia também trouxe uma aproximação maior, porque a gente acaba saindo muito para trabalhar, né? Mas acabou trazendo uma preocupação maior em relação à utilização desses aparelhos pelos pais também. Sim, e um crime cibernético causado por um jovem, por um menor, é o responsável que paga, que responde? Então, essa semana até saiu que um adolescente, se eu não me engano, de 13 anos, ele invadia as salas de aula e colocava imagens de pornografia. Isso foi identificado, né? Chegou a constatar quem que se tratava de fato. Mas é claro que não vai ser preso, né, porque é menor, sim, mas vai ser apurado e isso, com certeza, os pais serão envolvidos. É verdade. Inclusão digital nas aulas escolares também seria uma ferramenta importante para evitar que as crianças e os adolescentes caíssem nesses crimes, né, ou que cometesse esses crimes aí. Nas escolas a gente tem que tomar cuidado, né? Como que você se protege com relação a isso? Você como mãe, com contato com crianças, como que você pode até orientar, né, as mamães, as mamães que estão acompanhando o programa, como que a gente, né, vou até me colocar nessa situação, como que a gente pode blindar os nossos filhos com relação à internet, com tudo o que acontece? Eu acho que dependendo da idade da criança, a gente tem que começar a orientar, sabe? Tem algumas coisas assim, olha, você não... a gente costuma falar, não fale com um estranho na rua, mas sim, isso também tem que vir para a internet. A gente tem que orientar os nossos filhos em relação aos cuidados que eles precisam. E dependendo da idade, claro, estar ali acompanhando, né? Precisa ter um acompanhamento. Por exemplo, eu tenho um filho de 17 e outro de 5. O de 5, as aulas ainda são... Agora retomaram, né? Retomou recentemente, mas no período online, a gente estava ali sentado do lado acompanhando. Mas o de 17, por exemplo, eu já não consigo acompanhar. Sim. Ele já tem uma autonomia, né? Mas eu acredito que seja uma conversa mesmo em relação aos problemas que podem surgir. Eu acho que hoje, para quem é pai, é um desafio, né? É um desafio você controlar, você dosar a criança com relação a esses equipamentos, você blindar a criança com relação aos perigos da internet, ao mesmo tempo você ensinar a criança a usar também, né? Porque faz parte, a internet ela é usada para o bem e para o mal. Sim. Você sabendo utilizar, você vai conseguir aí êxito em várias situações. Você acredita que, por exemplo, na escola, se tivéssemos a educação digital, seria importante? Sim, com certeza. Nossa, na minha época de escola, por exemplo, nem tinha computador na escola, né? Era tudo... Acredito que hoje já estão inserindo, mas é importante sim, até para que eles tenham esse convívio. E você perguntou sobre crianças, até lembrei agora que é importante mencionar, porque tem um YouTube próprio para criança. Às vezes a gente deixa o YouTube aberto e aí, de fato, eles acabam tendo acesso a coisas que não é própria para a idade, né? Então é bom restringir também o acesso das crianças, o que eles de fato podem ver. Então seria, voltando à pergunta anterior, uma orientação que eu faria aí para os pais. Com certeza. Vamos ver mais um VT sobre crimes cibernéticos? Pode colocar. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A Raquel passou a comprar praticamente só pela internet. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia, e é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal.
O comércio eletrônico no país faturou 56% a mais nos 8 primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Com maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. As principais reclamações são sobre demora para entrega de produtos, além de cobranças abusivas. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pura e simplesmente vejo uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em 7 dias a partir do recebimento desse produto. A Secretaria Nacional do Consumidor passou a obrigar que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores. De modo que o consumidor tenha de antemão, antes da realização da compra, acesso aí às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim termos mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas aí que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, pode buscar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br. Tá aí, Janaína, esta lei, ela protege empresas e pessoas físicas? Não, essa lei ela protege apenas as pessoas físicas. Sim. Ela traz direitos para as pessoas físicas e deveres para as empresas. Ah, tá. Então, ela vem mesmo para proteger os dados das pessoas físicas. Sim. Qual é o caso, assim, no seu dia a dia, qual é o caso que você mais encontra? De vazamento? Isso, as pessoas recorrem ao seu trabalho, qual que é a situação que as pessoas mais se procuram, os maiores problemas? Hoje, me procuram por decorrência de algum incidente de vazamento, então a empresa já sofreu algum ataque, e aí ela teve os dados roubados, por exemplo. Sim. Tá? E também, por conta da proximidade da entrada em vigor da lei, por pressão de outras empresas. Então, por exemplo, as empresas maiores elas já estão se adequando, até porque comercializam, com a Europa, então elas já vêm com essa obrigação de fora. E a lei aqui, a nossa lei, ela traz uma obrigação, uma responsabilidade solidária. Então, se eu tenho uma empresa e eu tenho fornecedores, eu preciso exigir que os meus fornecedores também façam adequação. Então, hoje a procura está sendo maior em decorrência dessa obrigação, dessa responsabilidade solidária, porque não adianta a empresa se adequar e aí continuar comercializando com empresas que não têm essa mesma preocupação. Só para ficar mais claro, por exemplo, se você tem uma empresa e você tem funcionários, os dados dos funcionários eles também precisam ser protegidos, não apenas os dados dos clientes. Isso é legal até falar porque eu fui em uma visita e um cliente falou assim, não, mas eu não atendo varejo. Eu falei, quantos funcionários o senhor tem? Ele falou 120. Falei, bom, então o senhor precisa se adequar em decorrência dos dados dos funcionários. Mas assim, retomando, uma empresa que ela terceiriza a folha de pagamento para uma contabilidade. Então ela precisa exigir que a contabilidade ela também faça essa adequação, porque tem essa circulação de dados. E eventualmente se ocorrer um incidente na contabilidade, a empresa ela é controladora desses dados, ela que detém os dados, ela só transferiu para um terceiro. Então a responsabilidade ela continua. Então, hoje a procura tem sido maior em decorrência dessa responsabilidade mesmo. Tá certo, então. Tá aí, este foi o segundo bloco do nosso Ação Nacional, o tema de hoje, crimes, leis cibernéticas. Eu estou aqui com a Janaína Nogueira, advogada, e nós vamos já continuar falando sobre esse assunto que está muito em pauta, está muito em evidência. É o programa Ação Nacional. O intervalo é rapidinho.